Vamos começar então, primeiro, o bloco. Ela está sendo composta pelo professor Luiz Trajano, da Universidade de Brasília, o Vassília Cajador, do Estandarte, a professora Cláudia Alves Pereira, do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, o Sr. Carlos Petit, professor do Departamento de Sociologia da Universidade do Brasil, o professor Gilberto Velho, professor nacional, o professor Edson Massal, da eu gostaria de apresentação de ideias, introdução, rapidamente, depois passaria a palavra para a professora Gilberto Velho, a segunda professora Maia, a terceira professora Casal, e finalmente a professora Pajano, Fabiana, professora. Queria dizer que há muito tempo que o Gilberto Velho e eu vemos procurando completamente uma box, depois de muitas conseguimos realizar essa então, justamente no momento que a gente foi no ano de 25 anos do acontecimento do livro Manual de 20 velhas, é muito tempo. Porque Goffman, o tema que privilegiou seus trabalhos, o procedimento do povo na sua abordagem, sistemas, linguagem do povo para elaborar sistemas e qual o seu legado para a sociedade contemporânea. Essas são as preocupações que estão sempre acontecendo. Ainda no início desse ano, quando estava como escola na Universidade de Colômbia, perguntava para vários estudantes, para vários professores, qual era o sociólogo mais de maior destaque na sociologia americana do século XX. Pensava eu que a resposta seria fácil, né, algo desse gênero, mas, na maneira unânime, todos diziam que era Erwin Goffman, sociólogo de maior destaque na sociologia americana. A primeira resposta eu tive também na New School e também na New York Times. Várias conversas com colegas, com Kate Calhoun, e também essa resposta era essa. Para eles, Goffman foi o sociólogo americano mais influente do século XX. No mínimo, trata-se de uma grande economia, porque o sociólogo americano mais destacado não era o americano nascido. Ele era, aparentemente, sociologicamente fácil de compreensão, intelectual, ele é canadense. Nasceu em 22, numa universidade pequenininha de não mais de 2 habitantes, e morreu em 22, com 60 anos de idade, num câncer de estômago, pouco tempo depois de ser, em 32, com 60 anos de idade, depois de ter se casado novamente, meu esposo ressuscitou-se, ele casou com uma canadense, uma ministra canadense. Nós estamos diante de uma necessidade social, através da academia que ocupou posições mais elevadas do mundo acadêmico norte-americano. Seus pais eram judeus russos, nascidos na passou a infância dele, a adolescência em Dauphin, uma cidadezinha uma cidadezinha tão propiciante, sufocante, atualmente, que, segundo eles, se uma pessoa falasse para uma estrangeira, poderia se levantar em hipótese dela ser homossexual. Outra ironia, o sociólogo mais destacado por ter da sociologia americana, ele não realizou seus estudos iniciais em graduação em sociologia. Porque a sociologia ainda não existia naquele momento. Ele se formou em química na Universidade de Manitoba, em 39. Em 44, através da sugestão de um amigo, ele vai para Toronto e faz um curso de graduação em sociologia. E nesse momento, Toronto foi um momento importante da trajetória do Goffman, porque ele apresentou pessoas que vão exercer influência importante no seu trabalho, tais como David Briggs, que tinha realizado um estudo na Universidade de Chicago sobre o liderança do George White, vai ser justamente o orientador depois do Goffman em Chicago. Em Toronto também ele conta, ele vai ter uma professora importante, que é Charles Hackett, que era muito de Harry Brown e Steve. Em Toronto ele entra em contato com autores que escreviam muito importantes na expressão do seu trabalho, como Durkheim, segundo Collins, Durkheim é um autor que tem uma profunda influência no trabalho de Goffman, Harry Brown e Lloyd White. E nesse momento também ele se contato com as obras do Freud e com as obras do Marx.
E nesse tempo também, ainda que ontem, ele vai tomar contato com o início do perdido, que sem dúvida vai ser um marco importante na vida dele, que vai contribuir para buscar os seus sensos microscópicos de observação, e mais do que isso vai conhecer uma veia quase literária dos trabalhos. Além de tudo, Goffman também possui uma intimidade com vários autores importantes do campo literário, os quais Pirandello, Gainsbourg e Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre é o autor 5 vezes mais citado dos trabalhos de Goffman que qualquer outra autoridade sociológica ou psicologia. E ele vai tomar conhecimento do Sartre no momento que ele dá o das do Sheffield e passa um país por volta de 2 dias. A paixão que ele nutria pela literatura, que ele manteve ao longo da sua existência, lhe permitiu criar uma estrutura própria, inconfundível e ilimitada. Tanto assim que alguns autores dizem que o Goffman pode ser visto como cientista social, como assistente social, como literatura. Mas o acontecimento decisivo na obra do Goffman vai ser a sua passagem pelo departamento de Chicago em 1945. Do departamento de Chicago e do departamento pequeno nessa época, tinham mais ou menos 7 professores que eram importantes, entre os quais William Homewood, William Herbert Brugger, Lloyd Wine e Everett Lewis. De certa forma, o departamento de Chicago, na metade de 40, renova a tradição da primeira escola de Chicago, liderada por William Thomas, Robert Park, e largamente inspirada nos trabalhos de George Herbert Smith e Charles Smith. Então, Chicago vai ser uma coisa importante na vida do Goffman, vai marcar profundamente a sua trajetória. De certa forma, o pensamento de Nietzsche serve de fundo de espera para Dungan e outros. Nietzsche constitui uma fonte de referência teórica fundamental para as obras. Se bem que Goffman rejeitava o título de migracionista, outros estudantes do departamento de Chicago sobre as coisas de Paz, Becker, Garfinkel, Glenn, Ralph Turner, seriam profundamente marcados atualmente pelo departamento de psicologia de Chicago. Não se pode esquecer que nesse momento a psicologia americana estava dominada praticamente pelo funcionalismo, pela grande teoria da opção, pela grande teoria maçoniana, pela teoria dos negociantes de método, dos métodos construtivos, e a escola de Chicago procura fazer um trabalho completamente diferente, um trabalho mais de campo, um trabalho mais interpretativo. Tanto assim que Goffman, na sua grande ironia, para dizer que ele proporia uma teoria de menor alcance possível, ou seja, é uma teoria, uma observação microscópica dos fatos sociais. Os intervencionistas irão criticar também a centralidade dos funcionamentos que conferiam aos métodos administrativos, e também toda a questão de compreender, de tentar, vou tentar também para deslocar só das estruturas sociais para o segundo plano. O foco central passa a ser o ator. Os integracionistas simbólicos vão desconfiar das regras, das normas, da grande estrutura social na explicação do comportamento dos atores sociais. Trata-se de compreender, portanto, como os atores estabelecem relações entre si, como utilizam e como interpretam os símbolos para comunicar algo sobre eles e tentar compreender a fundo todas as situações nos quais estão situados. Ou seja, eles estão nas bases da sociologia interpretativa, na qual os atores possuem um ideal relativo de autonomia. Então, uma questão central que está se colocando aqui é que os interacionistas vão abrir a questão para a negociação da vida social com a ordem social. Procurarão sobre um instituto de investigação baseado em trabalhos de campo, estudos monográficos, marcados uma postura mais qualitativa, observando as interações cotidianas. Goffman observou outras como o Império, pensadores clássicos, Durkheim, Nietzsche, Simmel, Blumer, Lewis e Schultz. É herdeiro da tradição de Chicago, é herdeiro também do estilo de fazer ciência de Chicago, mas também herdeiro da ironia e da irreverência climática de Chicago. Ele procura afastar da pluralidade das explicações monistas, como a terapia dialética, tradição funcionalista e estruturalista, e das abordagens individualistas, fenomenológicas, se bem que tem um diálogo profissional na fenomenologia individualista e antropológica. Ele pede as várias fases da sua carreira, de trabalho pré-dramaturgo, a tese de mestrado, que ele analisa as maneiras da audiência do programa de rádio, suas investigações metafóricas, particularmente a apresentação da vida do eu,
a cada mês passado. Existe um paralelo entre os interesses pelo versamental. Apesar de todos esses trabalhos que se desenvolvem, tem uma questão que é fundamental do seu trabalho, que é a questão de estabelecer, de entender a ordem internacional. Isso se constitui o aspecto central da obra do autor. Apesar de todos os trabalhos, a questão da ordem internacional está colocada na tese do doutorado de Goffman, e a última fase do Goffman, quando ele vai se tornar presidente da Associação Americana de Sociologia. A ordem internacional é a questão central do seu trabalho. Portanto, a ordem internacional encontra-se presente na sua tese de doutorado, e sua fala poderia tomar posse na presidência da Academia Americana de Sociologia. Ao contrário de Barthes, o pessoal da ordem social do nível macro, Goffman procurará estudar qual é possível existência da ordem social dos processos internacionais. Alguns autores dizem que o Goffman ele inverte a questão maçoniana. O Goffman achava que existia a ordem social também, se bem que a ordem social, para ele, onde morava a ordem social, era nas ricas relações sociais, das relações face-to-face, das relações mídias. Então, daí o seu interesse de estudar a questão da ordem social no que se chamava no início do mundo social, que é onde estão as relações internacionais. A existência da ordem internacional segundo Goffman depende de pequenos gestos, de pequenas vontades dos homens que têm uns com outros. Goffman vai inventar um conceito que é muito interessante, é o conceito de consenso internacional, para que a ordem social, para que as relações sociais se estruturem. É necessário um grau de vontade, é necessário evitar determinados assuntos que sejam inconvenientes para os outros. Não se pode falar, por exemplo, em corda na cara do suicida, né? Algo do tipo. É isso que o Goffman está tentando colocar. A existência da ordem internacional depende de pequenos gestos, de pequenas bondades que os homens têm uns com os outros. Ou seja, evitar procedimentos específicos de programações face-to-face, mostrar relativamente interessado, por mais interessante que seja, no assunto que o outro comum. Quando eu estava preparando a exposição, eu me deparei com um livro do argentino, o romance Alan Poe, um belo romance do século passado, com o livro das perdas horrorosas. E tem uma citação do Alan Poe que eu acho que define um pouco a sociologia do homem. Diz Alan Poe: as medrandas do amor são delicadas. O toque mais casual pode dilacerar. Lutar simultâneos para não dizer que para Goffman as membranas das relações internacionais são delicadíssimas. E o toque mais casual, ou um gesto voluntário por parte de um dos autores, pode dilacerar o processo internacional. Basta um popar, basta uma palavra áspera, basta um desmentido, basta um comentário quando as partes envolvidas na relação julgarem respeitoso para criar o que se chamava anomia do processo internacional. Quando a ordem internacional é quebrada, os atores, enfim, sofrem barato, são tomados por sentimentos de vergonha, por sensações de constrangimento. Então, quando a ordem internacional é quebra, as pessoas sofrem. A sociologia do Goffman é uma sociologia da bondade, mas é uma sociologia da dor e do sofrimento também. James Joyce, uma bela passagem sobre o retrato do artista como jovem, evoca a disposição do personagem central, os tempos pedaços, que na verdade é James Joyce, alter ego do autor, que criaram uma sociologia, uma obra literária, rente ao coração selvagem da vida. Penso estar enganado, mas eu creio que Goffman criou uma sociologia que se aproximou muito do coração selvagem da vida social. Por quê? Olhou de perto longamente a realidade social. Vestiu um avental branco para penetrar no assunto psiquiátrico, analisando as interações que ali aconteciam de forma intencional. Descreveu as situações existentes na sociedade psiquiátrica com a linguagem neutra, fria, desapaixonada. Movendo-se o Becker, ao usar a linguagem neutra, fria, desapaixonada, Goffman isolou uma classe de objetos sociais que tem características bem definidas em comum, características dessas que são empiricamente observáveis e podem ser conectadas em outros padrões verificáveis. Goffman sabia fazer ciência. Não denunciava explicitamente as práticas, por suas discussões, mas as suas discussões nos fazem denunciar as situações. Em nenhum momento usava adjetivos, usava advérbios. Por debaixo da linguagem fria, neutra e sem emoção,
que ele, por exemplo, utilizou em manicômios, tesoros e hospícios, palpite do coração pulsante do libertário civil apaixonado. Goffman nunca usou o juízo de valor no seu trabalho. Jamais incorporou a visão de seus informantes e suas redações. E quebrou com hierarquias, quebrou com noções de superior e inferior. Para ele, os psiquiatras são manipulados pelos doentes mentais. Existia pouca diferença entre a prática de um papel simples e sério. A conduta das crianças se converte em um modelo para explicar o mundo dos adultos. Os transcendentes do ponto de vista para compreender as pessoas de um pouco respeitável, etc. Por fim, uma grande teoria. Sua obra no período inicial foi relativamente marginalizada e muito criticada, acabou tendo amplo reconhecimento acadêmico. E é interessante porque quando a gente vai lendo Goffman, a gente vê que o impacto, do ponto de vista muito face-to-face, e ao longo da sua vida, esse face-to-face vai ganhando um casamento muito grande, de tal forma que o Goffman acaba falando de estrutura social, porém uma estrutura social que jamais sufoca o ator, e a todo momento a questão central do Goffman é como esse ator negocia, cria e recria um pouco a realidade social. Sua obra, eu sei que ele referiu para as primeiras sociedades americanas de saúde. Não chegou a tomar posse, nesse mesmo ano, com 59 anos, ele se casa, e eu tive a oportunidade de assistir a última palestra do Goffman em Lyon, em 2002, né? E o Goffman era diverso a contar isso, ele era um homem extremamente circunspecto, extremamente responsável pelas opiniões, e nesse dia ele diz que, em razão do acontecimento, independente da minha vontade, o nascimento da minha filha, não pude separar a comunicação. A filha dele nasce em maio e o Goffman morre em 20 de novembro de 82. A influência do trabalho de Goffman é marcante na sociologia contemporânea, marca principalmente os autores que estão preocupados em discutir a questão de cultura e ação, como Gibbon, como Habermas, Randall Collins, Jeffrey Alexander, Ludwig Finkel. Eu só gostaria de dizer o seguinte, com relação ao Bourdieu, eu tive a oportunidade de ser aluno de 25 anos, o Bourdieu é uma relação complicada com o Goffman, ao mesmo tempo que ele tinha uma grande admiração pelo Goffman, ele tinha também uma certa distanciamento pelo Goffman. Mas eu acredito, talvez, que o Goffman foi um autor que ajudou o Bourdieu a dar uma nova possibilidade para o Bourdieu alargar mais o seu conceito de arte. Você tem que pensar na obra do Bourdieu, o conceito de arte do Bourdieu, por volta de 60, é muito fechado. E no final da vida, já quando o Bourdieu escreve as meditações pascalianas, você vê que a questão do arte já é um pouco mais, já tem mais uma questão da improvisação dos atores. Eu acho que esse legado é muito bom. Vou terminar aqui dessa forma. Esse cientista social, que buscou várias relações dos fatos pelo mundo, que marcou muito a ciência social brasileira, que tem uma forte influência na antropologia e na sociologia brasileira, e seu universo continuar envolvendo e criando as novas gerações em que o homem jamais cai nas suas circunstâncias. É esse autor genial, esse autor criativo, que é o Goffman, através dessa mesa redonda, peça uma justa e merecida homenagem a ele. Muito bem, eu agradeço o convite, gentil, normalmente estamos aqui. Essa introdução do Carlos permite entrar na direção que eu considero fundamental. Primeiro, uma observação na história de Chicago. Já várias vezes temos dito de outros autores, em outras ocasiões, que preciso tomar muito cuidado quando se fala de história de Chicago. Efetivamente, ela apresenta várias relações, autores muito diferenciados. O Becker teve, como é dizer, uma diferença do governo internacional, que era mais de uma orientação de trabalho. Certamente não havia uma unidade doutrinária. Algumas influências importantes, como o Ziegel, que foi uma influência fundamental para praticamente todos eles, sobretudo através do Parr e do Thomas. E o importante é que essa história de Chicago não é uma escola em Chicago, que até hoje algumas pessoas acham. É uma coisa surpreendente. Existe um departamento de antropologia e sociologia. Começou logo no início da universidade.
no início dos anos 90 do século XIX. Em 29 se divide o prevalemento de sociologia e o prevalemento de antropologia, que se relacionam. Existe uma tradição, ou um conjunto de tradições, que privilegiaram, durante muito tempo, o que nós chamamos de trabalho de campo. Mas é um trabalho de campo muito eclético, não é um trabalho de campo rígido, o modelo do estudo que depois tentou estabelecer em forma de manual. Combinavam, em alguns deles, como Thomas, uma grande erudição com a preocupação de trabalho de campo, entrevista. Uns faziam mais trabalho de campo, outros faziam menos. E as orientações, digamos, teóricas, se o Zimmel não reconhece importante tempo todo, o Mies, que é outra linha do trabalho, é uma influência importante. O Mies, certamente, não é um discípulo do Zimmel. É uma outra linha ligada à psicologia social. Então é importante ver como é que combinavam Mies e Zimmel. E às vezes não eram muito combináveis, não. Então é um processo um pouco mais complexo do que parece. E as diferentes gerações que se sucedem também com grande diversidade interna. Então o que eu queria deter um pouco aqui, hoje, em relação ao Goffman, o Carlos já deu ganchos preciosos. O Goffman tem muita singularidade dentro da sua própria geração. Não só um quadro interessante, seja o canadense, que é muito judeu já, mas ele é muito canadense. Além de Elizabeth Fox, que depois vai para a Inglaterra, estuda, ela é canadense, como ele, vai para os Estados Unidos, estudar, vai para a Inglaterra, faz as pesquisas sobre networks e se torna uma psicanalista importante. Psicanalista importante, inclusive, professora de ex-aluno nosso, também por para a Inglaterra, se transformaram em psicanalistas. Mas o Goffman, além desse lado canadense, tem uma característica que eu acho importante, até para entender a noção do training, que vai ser tão importante no final da carreira dele, mais no final, que ele tira de vários autores, inclusive do Davis, mas foi a experiência de cinema do Goffman. O Goffman, ele estuda no Canadá, na Segunda Guerra Mundial, produz muitos filmes, muitos documentários, filmes de propaganda, inclusive, de guerra. E desenvolve toda uma tradição de documentaristas. E o Goffman participa disso. Ele é muito ligado ao cinema. Tanto da parte literária, que você chamou a atenção muito bem, Proust, certamente, foi uma referência o tempo todo, mas cinema é uma referência o tempo todo. E se você lê o Goffman, você percebe claramente como o cinema está o tempo todo presente. Toda a questão das imagens, da representação, tem a ver com a experiência do cinema. E ele admitia isso. Agora, o Goffman também tem uma coisa que o distingue, e é isso que eu vou me dizer um pouco mais hoje, é um lado mais sombrio, digamos assim. Também o Carlos já adiantou um pouco nessa direção. E é um lado mais sombrio que contrasta com um lado, digamos assim, mais otimista, mais tipicamente americano, de colegas e contemporâneos seus. Então, eu queria dizer um pouco nisso, que eu acho que esse sombrio, às vezes, vira, inclusive, alguma coisa da dimensão trágica. O título dessa comunicação é Goffman, Mal Entendidos e Riscos Interacionais. Já no seu primeiro livro, Representação Social, em Abril Lago, 59, e também no primeiro livro publicado no Brasil, uma coleção dirigida pelo professor Roberto Amaro e professor Castro Faria, na Vozes, o Goffman faz uma rápida citação do trabalho de Gustav Scheiber, fenomenólogo austríaco, radicado nos Estados Unidos, fugido do nazismo. Quando eu fui ler esse texto, Misunderstanding in Human Relations, A Study in False Social Conception, de 1950, foi publicado no American Sociological Review, pareceu evidente que a importância de sua leitura desse texto de Scheiber teria sido bem maior do que apenas a referida citação poderia fazer ter. Uma citação inicial, no começo do presente Marcel, uma nota de 7 páginas. E Scheiber focaliza a questão do mal entendido nas relações dos indivíduos, analisando situações sociais e processos de interação ilustrativos
desses desencontros, mais ou menos dramáticos, envolvendo sociologia e psicologia social, com uma forte dimensão em preocupação filosófica. A influência do Sartre é, sem dúvida, das mais significativas. Não é só o Sartre, não, o Sartre é a principal, o Machel é também uma referência a outros autores. Em seguida, depois desse título, depois desse texto, o esclarecimento aqui, as pessoas mais velhas sabem disso, eu não tive oportunidade de conviver diretamente com o Max Weber, com o Marx, com o Carlos, com o Faulkner, sim. Mas só para não haver dúvida maior. Bom, nesse momento que eu acabei de ler esse texto, eu contactei o Howard Becker, que é meu amigo, colega de Dortmund, no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. Confirmou-me que o texto de Scheidler foi uma leitura importante na formação daquela famosa geração acadêmica, que incluía, além de Becker e Gorka, profissionais que viriam a ter destaque, como Ansel Strauss e Herbert Parsons, que esteve nessa força, há uns 4 ou 5 anos atrás. Ansel Strauss, infelizmente, não esteve, mas tem um livro dele importante, publicado, que é Espelhos e Máscaras. Né? Outros importantes também dessa geração. Mas o Becker, para a atenção, todo destruído, mas que realmente tinha estabelecido uma relação mais intensa com o texto, tinha sido seguramente o Locke, tinha ficado muito impressionado e ficava lendo e relendo o Scheidler. Estou convencido, para compreender melhor, não só a obra do Locke, mas o estudo como interacionismo, particularmente no caso de sua geração, é importante pensar nas relações, como eu já disse, entre as influências de Siegel, de William James, dos mestres dos antecessores de Chicago, como William Thomas e George Mead, e seus professores diretos, como Louis Wirth, Herbert Blumer, Edward Hughes, Lloyd Warner, mas também da fenomenologia. Esta se manifestará em diferentes combinações, variando de autor para autor, com combinações diferentes, com pragmatismo e com interacionismo de linhagem originalmente zimeriana. Além da mencionada citação de Gustav Scheidler, em fase bem posterior de sua carreira, em Frame Analysis, volta-se para a obra de Alfred Schutz, outro fenomenólogo austríaco, também crítico do nazismo, mas com obras de maior repercussão do que de Scheidler, sobre, entre outros pontos, suas noções de província de significado e múltiplas realidades. Tem uma coletânea de Schultz publicada pela Zahar, no final dos anos 70, chama-se Fenomenologia e Relações Sociais. Está esgotadíssima, a editora está conhecida, então vai vender mais de 17 exemplares semestre. Talvez a gente possa fazer a editora mudar de opinião.